al día sobre sobre lo que hemos estudiado esta semana. En nuestra conversación con Mariano Ávila, él nos encomendó estudiar muy seriamente el rol, el papel del Espíritu Santo en la vida, en la misión de la Iglesia. Y eso es exactamente lo que hicimos en esta semana. Y el texto de Howard Snyder sobre la comunidad del Rey hace precisamente eso, nos ayuda a entender mejor cómo es que el espíritu, caris y carismata, funcionan, o cómo debemos entender esos conceptos en la vida de la iglesia. Entonces, voy a hacer una pequeña explicación antes y después vamos a pedirle a cada grupo que haga un corto resumen, ¿sí?, de lo que trabajaron juntos en este concepto del discipulado carismático. Entonces, tuvimos dos foros esta semana. El primer foro tenía que ver con planteando a los estudiantes si conocían alguna empresa exitosa en su ciudad y preguntando si las iglesias se parecen o si se quieren parecer a esas empresas exitosas. Y la pregunta era, tenía un poco de intención oculta, porque quería que los participantes analizaran qué significa, que analizaran um, a la imagen de qué o a la imagen de quién empezamos nosotros a construir nuestras comunidades de fe. Entonces, se mencionaron distintos ejemplos. Un ejemplo muy interesante fue de la empresa coreana Kia, que, bueno, vino y se le dio muchas facilidades y al final creció esta empresa, fue muy exitosa, pero solamente contrataban a empleados coreanos. Entonces, los estudiantes comentaban, muchas iglesias se parecen a eso, ¿no? Queremos crecer como contratando o reclutando a las personas más parecidas a nosotros, para que podamos evitar problemas o para que podamos entendernos mejor, ¿no? Entonces, esos modelos eclesiológicos son moneda corriente, son la corriente práctica, son comunes en nuestro contexto. Pero quería que veamos esos modelos con ojos críticos. La pregunta de cuál es el modelo, en qué se inspira la iglesia para, para formar, para moldear su presencia en la ciudad, es una pregunta que tiene raíces históricas. Ustedes recordarán que la ciudad de Éfeso tenía un templo muy grande, ¿verdad? Es más, era el templo más grande de la antigüedad. Quiero mostrarles algunas fotos para que entiendan un poco mejor a lo que se refiere la imagen del templo que utiliza Pablo. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Alguien haga así para, si pueden ver mi pantalla. Gracias, Carlos. Bien, entonces, bueno, esta es una foto, una imagen reconstruida del templo de Éfeso, ¿no?
que es el templo, que era el templo más grande de la antigüedad. Este es un templo, estas son las ruinas de un templo contemporáneo, de un templo que en el Líbano, que era el segundo templo más grande. Entonces el de Éfeso era más grande que este todavía. Los templos en la antigüedad, los templos paganos griegos, no eran como no son como las iglesias nuestras. Tenían otra presencia en la ciudad. No eran lugares para congregarse, eran sí lugares para el ritual, pero no eran un lugar de congregación, ¿sí? O sea, la gente no estaba adentro. Muchas veces los templos eran así, como ven, no hay un espacio para, eh, ¿sí? Para que la gente esté adentro, no son para eso, para que la gente esté adentro. Entonces, cuando la iglesia cristiana va creciendo, eh, obviamente ustedes saben que va creciendo en casas, no en templos grandes, ¿sí? Y va creciendo en casas como esta casa. Esta foto es de la casa iglesia más antigua que se conoce, en una ciudad en el oriente del Imperio Romano que se llama Dura Europos. Y estas son las ruinas de esta casa iglesia. Y este es un mural, si se fijan, es un mural que tiene el buen pastor. ¿Ven al buen pastor cargando las ovejas? Sí. Entonces, es muy interesante ver el tipo de lugar en el que se reunían, en el que hacía presencia la iglesia en la ciudad. Eran casas, ¿sí? Este es el mapa de esa casa iglesia. Este es el patio, donde dice uno. Este es el lugar donde se reunía la gente y donde comían juntos. Y este es un bautisterio, el 3. Es aquí donde está este mural, es este espacio. Es muy interesante la historia de estas ruinas. No tenemos tiempo para explicarles, pero si buscan en internet Dura Europos, es muy fascinante cómo se preservó esta casa iglesia como por fortuna. Y este lugar es, en el que estoy señalando acá, es un espacio para los niños. Entonces, así eran las casas, muchas de las casas iglesia en la antigüedad. Entonces, fíjense, eh, en esas casas es que se reúnen la iglesia. La vida de la congregación está mimetizada dentro de la ciudad, ¿sí? Pero con el triunfo del cristianismo bajo Constantino, triunfo entre comillas, por supuesto, eh, la pregunta era entonces, ¿dónde se reúne la iglesia? Esta iglesia ya oficial, esta iglesia imperial. Obviamente no podían reunirse en lugares así. Esos templos paganos no servían. Entonces se adopta otra manera de presencia en la ciudad, la basílica. La basílica no es un edificio originalmente religioso, es un edificio donde un magistrado se sienta en la cátedra, por eso se llama catedral, para emitir juicio. Y la gente se sienta en este espacio, en el medio, para ver cómo el magistrado da cátedra, cómo pronuncia juicio, ¿sí? Entonces, la iglesia adopta este modelo como el modelo de presencia, de ser en la ciudad. Entonces, esto de ser iglesia en la ciudad tiene, sí, una parte misiológica, una parte teórica, pero tiene una parte física. ¿Cómo, cómo vivimos? ¿Qué tipo de vecinos somos? Y bueno, con el triunfo del constantinismo, este es el tipo de presencia que adoptó la iglesia. Entonces aquí está el altar y la cátedra, y aquí está la audiencia, ¿no? Que ve
cómo se da la cátedra. Entonces, quería compartir eso para, traer a su mente que la forma en que físicamente nos presentamos en la iglesia repercute en nuestra teología. Y nuestra teología repercute en la manera en que nos presentamos en el barrio, en la ciudad. Y esto se presenta en aspectos muy, muy concretos, muy, muy físicos. ¿Sí? No son solamente cosas o ideas o conceptos abstractos. Entonces, tenemos unos minutos más y quería explicarles el primer foro, la primera actividad en su propósito, ¿no? Y para hacernos reflexionar que hoy en día es muy, muy común, muy tentador querer modelar la iglesia bajo patrones exitosos de algunas organizaciones o de algunas empresas, pero debemos cuestionarnos si esos patrones o esos modelos son bíblicamente válidos, como diría Howard en su libro, y si son, y si no, más bien deshacen algo esencial del mensaje que la iglesia tiene y del mensaje que la iglesia es. El segundo foro, la segunda actividad que tuvimos en la semana tenía que ver con el discipulado carismático. Entonces, voy a invitar al primer grupo. ¿Quiénes estaban en el primer grupo? En el grupo 1. Nos dividimos en 4 grupos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estaban en el primer grupo? César. César, Tales, César María Ramírez. César Ramírez. Cuéntenos cómo abordaron ustedes este tema del discipulado carismático. Bueno, con la participación de unos cuantos de nosotros, se habló de la importancia de reconocer de que el Espíritu Santo es el instrumento que tiene la iglesia para poder allegarse no tan solo al conocimiento de uno mismo, sino de poder impartir las bendiciones y los dones que uno tiene para con las demás personas. También se habló de crear como una guía o un modelo de actividad donde se mencionó la elaboración de una dinámica que reflejara el uso de los dones y los talentos que tenemos a través de las manos, de los pies, de los sentidos, y cómo a la misma vez se elaboró también el hecho de que reconocer a Jesús dentro de un marco de su ética, siendo este portavoz de un evangelio viviente que va a ser reciprocado en nosotros como sus siervos y sus discípulos. Eh, Aquel labor y este servidor. ¿Alguien más del grupo 1? Hello. Tal vez. Sí, César, se te cortó al final, pero tal vez alguien del grupo 1 puede retomar. Aquí tengo su imagen frisada, congelada. Creo que es un problema con tu conexión, César. Eh, no sé, David, si puedo participar. Claro. Con el grupo 1, en realidad, también habíamos hablado de que el carisma de la iglesia tenía que entenderse desde la comunidad, ¿no es cierto? Entendiendo a la iglesia como una expresión de los dones, pero que esos dones se plasmaban en realidad en la comunidad, haciendo de esa manera que la iglesia
sea una iglesia carismática y misional, donde las relaciones interpersonales se convierten en una expresión de esos dones, ¿no? El Espíritu le asigna a cada persona unos dones determinados y a través de ellos y su relación con los otros, tanto de la iglesia como del exterior, estos dones pueden ser expresados. Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Correcto. Gracias. El grupo 2. ¿Quiénes estaban en el grupo 2? Cristel dice, pero no es Cristel. Adelante, Cristel. Oh. ¿Quiénes más estaban en el grupo 2? Bueno, adelante. Sí, conmigo estaba Rolando. Okay. Sí, nosotros cuando mirábamos el punto de vista de la iglesia como carismática, lo miramos del punto, como decía Rolando, era que ella debería de salir del lugar donde está, de los altares, para involucrarse con las necesidades reales que hay en el mundo, como la pobreza, como el dolor, las necesidades. Y algo importante era eso, que el Espíritu Santo nos daba los dones que nos ayudan a comprender cómo Jesús vino aquí para también nosotros hacer, o mejor dicho, seguir esos pasos que Jesús quería que nosotros trabajáramos ahora en esta sociedad. Gracias, sí, ustedes han resaltado un aspecto ético de la realidad carismática del discipulado y me parece muy pertinente también. El grupo 3, ¿quiénes estaban en el grupo 3? No sean tímidos. Yuri de El Salvador estaba en el grupo 3. Bienvenida, Yuri, adelante. Bueno, nosotros, Melissa y Jonathan dieron una temática para hacer el cuerpo. Entonces, como primer punto, se establece que la salvación es por gracia y que también Dios ha preparado de antemano para que nosotros podamos hacer esas buenas obras mediante los dones que por gracia de Él se nos ha dado a través del Espíritu Santo. El tercer punto, que Dios ha dado diferentes dones a los miembros de la iglesia como cuerpo, lo cual significa que nos va a ayudar a complementar la iglesia en los diferentes servicios y propósitos, visión y misiones que tenga. Y que por lo tanto se hace necesario que aprendamos a vivir en comunidad como un solo cuerpo. Y también la prioridad que tiene la iglesia como esa comunidad de Dios, tomando como se planteaba en el documento el concepto de que es un pueblo de Dios, la iglesia es pueblo de Dios, el modelo también que presenta Cristo a través de sus discípulos y claro, el ejemplo también de la iglesia primitiva y las enseñanzas que dio Cristo como cabeza de la iglesia y que la iglesia también es vida, perdón, y que tiene un carácter carismático. Gracias, Yuri. Finalmente, el grupo 4. ¿Quién estaba en el grupo 4? Aarón y Belén.
Aarón, ¿qué nos puedes decir del trabajo que hicieron sobre el discipulado carismático? Hola, pues ahí en el equipo tuvimos varias ideas y se fueron juntando poco a poco. Uno de las cosas que hicimos fue orientar el producto alrededor de preguntas y cómo se respondían a esas preguntas. Entonces, por ejemplo, una era, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Otra pregunta era, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Otra más era, ¿cuáles son los dones espirituales? Todavía otra, ¿cuál es mi rol en la iglesia? Entonces, según se iban respondiendo esas preguntas, se iba presentando la argumentación. Entonces, fue una colaboración en la que se iba sumando conforme cada quien entraba, podía ir sumando sus ideas al trabajo. Gracias. Para cualquiera en todo, de los presentes aquí, de los 27 presentes, ¿quién se anima a dar una definición de este concepto, discipulado carismático? ¿Algún voluntaria o dedocracia? Bueno, César, Adelante. sí. Como parte de las estrategias para esta guía de seguimiento del discipulado carismático, obviamente se parte de la idea, si se elabora en el documento de Snyder, de que la iglesia es de por sí carismática y por ende misionera. Entonces, el ser carismático no es, como se puntualiza, no es sinónimo de exclusividad de algunos, sino que va a trabajar en virtud a la gracia que se recibe y con el don de servir, que por excelencia la actividad que Jesús hizo a toda costa. Pero a la misma vez queda enmarcado el concepto de lo que es el liderazgo desde una ética del Evangelio de Jesús el Cristo. Y por lo tanto, vamos a ser todos recipientes de ese espíritu que es quien nos va a conducir, nos va a llevar a ser imitadores del mismo Jesús. Y lo más interesante es que dentro de esa ética que Jesús establece primordialmente, va a trabajar con lo que se conoce como la diversidad en medio de la pluralidad que pudiera manifestarse, obviamente, dentro y a partir de nuestro entorno como cristiano inmerso en una determinada sociedad dentro de una iglesia particular. Pero como ingrediente particular sería elaborar ese mensaje de paz y de concordia desde el contexto de la misericordia, sin vejar ni mancillar cualquier tipo de condición que pudiera tener una persona en particular, aunque nos autoproclamemos que tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios para llevar el mensaje a toda criatura. Así que me parece que desde ese punto de vista, el concepto de unidad y de conciliación al que estamos llamados como cristianos debe ser de una manera misericordiosa. Por ahora, pues podría decir eso. Gracias. Antes de cederle el micrófono a don Howard, ¿alguien más quisiera animarse a hacer algún comentario sobre este concepto de discipulado carismático? Ay, no sé, vuelvo a hablar, perdón. Creo que quisiera tocar dos aspectos simples. Primero, el hecho de entender a la iglesia como un microcosmos de reconciliación, del cual hablaba en el documento, y también el hecho de el papel de la iglesia como agente
del reino de Dios. En ese sentido, un discipulado carismático, cuando yo pensaba en esto, se me venía a la mente el hecho de como la formación, como la generación de agentes del reino, que puedan llevar a esto, que puedan formar parte de este microcosmos de reconciliación y puedan extender esa reconciliación hacia toda la creación. Yo me quedaría ahí. Gracias. Muy bien. Don Howard, bem-vindo novamente. Você pode falar português. Creo que vamos a entender a todos. Como ha visto, hemos conversado sobre la importancia de recuperar este concepto de carismático para nuestra eclesiología en el siglo XXI. Considerando lo que ha escuchado y considerando lo que ha escrito y lo que conoce acerca de la iglesia en Latinoamérica, pues le invito a compartir estos momentos con nosotros. Adelante, don Howard. Bom, eu não sei se eu entendi totalmente. Quer dizer, havia algumas interrupções na fala, pero que eu estava tentando enfatizar no livro é que a igreja é uma comunidade carismática num sentido duplo, né? Quer dizer, salvados pela graça e então recebendo a graça de exercer ministérios, e no sentido de um discipulado carismático, fica nesse sentido, primeiramente, que nós, que nós, Deus quer nos usar como agentes da graça dele, né? Através tanto daquilo que ele está fazendo dentro de nós, a nossa própria transformação, e através dos dons que ele nos dá. E por isso eu coloquei no livro Comunidade do Rei uma gráfico na página 106, não sei se dá para ver aqui, este aqui. Tenemos el gráfico para compartirlo. Que me ayuda. Sí, Karen Elisa, ¿puedes compartir el gráfico? Quer ver outra vez? Sim, está aí. Muito bem. Que nós sabemos que Deus é como luz, né? Invisível. E pensamos a graça de Deus. E eu penso a igreja como um prisma que transforma a graça invisível de Deus numa coisa visível e bonito, né? Bonita e diversa, né? Através dos dons do Espírito. Mesmo aqui neste classe aqui, né? 20 algumas pessoas, cada um diferente, e a mesma coisa na igreja, e que esta é uma maneira de valorizar, né, cada pessoa, pensando que Deus não somente transforma cada um de nós em termos de nova vida, mas que quer nos usar, né, usar mesmo dentro na igreja, usando os dons de várias cores, né, por assim falar, do Espírito Santo. E
Então, esta foi uma ideia muito básica, porque é uma ideia diferente do que nós encontramos muitas vezes no mundo e mesmo na igreja, né? Que poucas pessoas, né, que dão todo o ministério, ao invés da ideia, o ensino bíblico, que cada pessoa tem um dom, cada pessoa que tem, participa no ministério da igreja. E, para mim, o importante aqui é o papel de pastores e os pastores em equipar, né, os santos para desempenhar seu ministério, Efésios 4, 11 e 12. Então, esse é o conceito, para mim, é o conceito que fica atrás desta ideia de um discipulado carismático, que a igreja é uma comunidade de graça, uma comunidade de dons, que Deus a igreja principalmente para equipar os outros para desempenhar seu ministério, mas este vai variar segundo a variedade de dons, a diversidade de dons na igreja. Esse conceito básico e maneira de, por assim falar, de unir o fato de um discipulado carismático com o fato dos dons do Espírito e do trabalho de pastores, especialmente em equipar a todos para seu ministério. Então, esse conceito que eu no meu próprio ministério tenho achado muito útil em termos de encorajar, desenvolver uma comunidade de crentes que realmente, como comunidade, desenvolve seu ministério, tanto ministrando dentro da própria comunidade e também para fora, para o mundo. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a abrir para preguntas del grupo. Sí. Entonces, a ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Tengo una pregunta. Sí, vamos a darle el micrófono a Thales, solamente porque no ha participado todavía. Vou falar em português também, ok? Ok. De forma prática, Dr. Snyder, como é que a gente pode, numa igreja hoje, não só ensinar sobre os dons, mas de forma bem prática, ajudar os santos a se descobrirem, cada um na sua vocação, e entendo vocação como vocação para a cidade, para o mundo. Na sua experiência, qual a forma mais prática da gente ensinar isso à igreja? Pergunta. Porque não é questão de simplesmente do conceito, né? De mente, tem de ser uma coisa de prática e na vida da igreja. Por isso, eu acho que é muito importante desenvolver ou ter na igreja grupos pequenos e pessoas ajudam uns aos outros a crescer espiritualmente. Grupos de uma dúzia ou menos, né? Em que semanalmente, né,
com regularidade, né? Que nós nos ajudamos cada um de crer espiritualmente e de chegar a conhecer uns aos outros, para conhecer não somente dom como uma coisa em si, mas a pessoa, né? E eu me lembro quando eu estava pastoreando em Chicago, havia uma moça lá que manifestou interesse em ajudar uma outra senhora na igreja, pessoa nova na igreja, para ajudar a aprender as escrituras. E então nós dávamos encorajamento a ela para fazer isso. E através disso começamos a descobrir que ela tinha alguns dons para ajudar outras pessoas a crescer espiritualmente. Eu acho que nunca é simplesmente de conceito, uma questão de vida e de desenvolver. É como família, né? Como família com pais e filhos, a gente dia a dia fica conhecendo a pessoa e os interesses, as preocupações, né? E é assim mesmo. A questão do uso prático de dons faz parte de toda a vida da igreja e nas várias partes. E outra coisa relacionada com isso seria, obviamente, quando a gente pensa, bom, talvez esta pessoa tenha alguma área de ministério que pode ser dom. Vamos dar oportunidade para a pessoa para ver se realmente ele ou ela tenha, né, não somente interesse, mas capacidade de fazer ou de exercer dom em algum sentido ou outro. Então, pode fazer, né? Quer dizer, tentar e ver se este dá, se não dá, se há uma variedade de possibilidades, talvez. Então, eu acho mais nesse sentido, não é simplesmente não vai sempre passo a passo. Fora, passo atrás, né? E vai aprendendo e desenvolvendo relacionamento e ver o que Deus abençoa, né? E como a pessoa reage e tudo isso. Este tem sido a minha experiência, realmente. Obrigado. Nada. Gracias. Hay varias preguntas ya. Entonces, la primera es para Thaisa. Después está Aaron. Y después está Jonathan. Y después está Daniel. Entonces, en ese orden. La pregunta de... perdón, ¿dónde está el share? Aquí. La pregunta de Thaisa está aquí en la pantalla. ¿La pueden ver? Sugestões para que na igreja a renovação institucional ocorra em paralelo com a renovação pessoal. Visto que na maioria das vezes olhamos um descompasso nisso. Don Howard. Desculpe, eu não entendi a pergunta. Sugestões? Sugestões para que na igreja a renovação institucional, é isso? Isso, sim. Ok. Sugestões para que na igreja a renovação institucional ocorra em paralelo com... ok. Visto que na maioria das...
Bom, eu sempre creio que a parte pessoal tem prioridade sobre a parte institucional, né? Quer dizer, nós devemos sempre dar prioridade a pessoas e as relacionamentos pessoais. Na minha experiência, a gente trabalha na igreja e há certas formas, formas de organização, né? E a gente trabalha com isso, mas a prioridade sempre é a pessoa. Então, eu sempre pensando o que é que está ocorrendo nesta pessoa e nas suas relacionamentos, né? E que cada pessoa vai desenvolvendo relacionamentos que ajuda a pessoa a crescer espiritualmente. E este é o problema de vinho novo e odres velhos, muitas vezes, né? E então, minha experiência de sempre dar prioridade aos relacionamentos pessoais, mas avaliar as formas de vez em de fazer algumas mudanças, mas como para repetir, perspectiva básica para mim sempre é isso: o que é que está acontecendo com as pessoas nas suas relações com outras pessoas e dos vários aspectos das pessoas, da vida da pessoa, e sempre avaliando a parte institucional e ver se está o seu ministério ou não, né? Se a estrutura está realmente ajudando a pessoa a crescer espiritualmente e ter um ministério, está bem. A necessidade de pensar em modificar, né, as formas institucionais. Las estructuras fueron hechas para las personas y no las personas para las estructuras. ¿Sí? Sí. Tenemos dos preguntas en castellano, una de César y otra de Aarón, y después tenemos tres preguntas fáciles en portugués. Ya van a ver las preguntas. Entonces, primero estaba César, ahora que recuerdo, y después Aarón. Entonces, adelante, César. La había escrito ya por el chat, pero la voy a decir. ¿Cómo la iglesia se puede hacer visible si cada cual entiende que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera distinta cuando hablamos de la diversidad de iglesias que existen? Esa es la pregunta. Sería la pregunta no entendí bien. Yo la escribí en el chat, no sé si se la pueden traducir, pero la voy a repetir otra vez. Gracias, sí, a mí no me llegó en el chat la pregunta, ¿no? Pero no. Pero tal vez la puedes repetir. Sí.
cómo la iglesia se puede hacer visible si cada cual entiende que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera distinta cuando hablamos de la diversidad de iglesias que existen. Bom, ok. Exacto. Como diz sim, cara. Ok. Bom, eu acho que a igreja se torna visível principalmente através de comunidade, dos relacionamentos que se manifestam na comunidade. Jesus falou, né, que todo mundo reconhecerá o Messias através do amor que os discípulos têm uns para com os outros. Então, acho que é amor manifestado em relacionamento que sinalizível, principalmente, da vida da igreja ou da realidade da igreja. Inclusive, na igreja primitiva, nos primeiros 2, 3 séculos, e também outras experiências através da história, quando a igreja tem tido um impacto muito grande da sociedade, esse impacto vem principalmente através do amor que os irmãos e irmãs estão uns a outros e então para o mundo, para as áreas de dificuldade, especialmente tratando de pessoas sofrendo, pessoas em opressão, pessoas que têm problemas que precisam de ajuda de outros. É quando a igreja manifesta o cuidado, amor para pessoas. Este é visível principal da igreja. E daí também entra outra vez o fato da diversidade dos dons do Espírito, porque nem todos vão fazer manifestar visivelmente o amor de Deus da mesma maneira, né, do mesmo jeito. E a vida da igreja manifestando amor para com Deus, né, e através do culto e testemunho, amor para com os outros e amor para com o mundo e para a terra. Uma parte, eu não falei muito a respeito disso no meu livro, mas uma parte de manifestação da igreja, do amor de Deus e em cuidar da terra, da criação, né, que Deus nos dá. E este também entra na parte de discipulado. Eu acho que é principalmente nesse sentido de manifestar o amor de Deus através da comunidade e através da diversidade de dons. Eu sei que é geral e a aplicação vai ter de ser específico em cada situação. Eu entendo isso, né? Mas daí entra, eu acho que a sabedoria de líderes para saber e para entender, discernir como essa manifestação do amor de Deus em maneiras práticas e fiéis, né? E uma coisa que Paulo e outros escritores no Novo Testamento advertem é que de não ser distraído através de controvérsias e mitos
e coisas que não adiantam, né? Mas ao invés de tentar manifestar o amor de Deus e a verdade de Deus através dos seus relacionamentos com outros e bem dentro da comunidade e no mundo. Gracias. Gracias. Quiero compartir la siguiente pregunta, que es de Aaron. Y está aquí. ¿Cómo reconocer entre rebelión de una persona y la transformación natural de estructuras de la iglesia? Me pregunto si eso de la transformación natural existe, pero adelante, Howard. Eu estou tentando entender o que está pretendido aqui. Como reconhecer entre rebelião de uma pessoa e a transformação? Ok. É uma boa pergunta, porque líderes e pastores, né, têm de reconhecer, têm de discernir, né, o que está acontecendo eu tenho amigos, eu tenho tido pessoas conhecidas, né, que ficam, às vezes, muito aborrecidos, muito descontentes com alguns aspectos da igreja. Então, a gente realmente tem de discernir. Este é o problema da pessoa, né? Ou é a pessoa realmente da estrutura. Eu acho que aí, outra vez, entra a necessidade de chegar a conhecer bem a pessoa, né? Por isso que um pastor de grupos pequenos de relações pessoais, para discernir o que está atrás, né? Quando a pessoa fica descontente, por exemplo, o que está por trás disso? E às vezes requer paciência, né? Paciência para entender o que é a questão, talvez o problema, o que é a preocupação que a pessoa realmente tem. E, às vezes, na minha experiência, a pessoa apresenta algum problema na igreja, às vezes é um problema da estrutura, né? Tem de modificar a estrutura ou tem de criar outras estruturas, tem de mudar, né? Talvez estruturas, mas também a gente sempre no trabalho de pastorear, né? Dar a pessoa também ter paciência com questões ou problemas que fica difícil para ele ou ela, ou que cria descontentes. Mas, para mim, eu acho que paciência é uma coisa muito importante. O que está acontecendo? Tomar tempo. Talvez também usar ou entrar em conversa com outras pessoas, né? Outra vez, esse lugar onde o funcionamento de grupos ajuda muito, né?
cada pessoa na igreja deve participar de algum menos, e daí, através do tempo, a gente vai resolvendo estas questões e chegando ao ponto de discernimento, não somente cada pessoa individualmente, mas juntos com outros irmãos e irmãs na igreja. Gracias, don Howard. La paciencia y el discernimiento son elementos importantes y creo que los pastores presentes en este grupo pueden darnos testimonio de la paciencia que es necesaria a hacer sí, que cuánta paciencia es necesaria. He escogido las siguientes preguntas, pero no por orden de aparición, sino por orden temático, ¿sí? Para que Howard pueda responder más completamente. Entonces voy a compartir las preguntas en ese orden temático. Entonces, el primer tema tiene que ver con esto de las estructuras, ¿sí? Y el segundo tema tiene que ver con un poco más de fundamentos teológicos para entender nuestro discipulado. Y el tercer tema tiene que ver con la presencia en la sociedad, la presencia de la iglesia en la sociedad. Entonces, vamos a terminar con vamos a continuar con lo de estructuras, después fundamentos teológicos y después presencia en la sociedad. Entonces, de nuevo, no está por orden cronológico de aparición, sino que está agrupado por esos temas. Voy a compartir mi pantalla y la primera pregunta es esta. ¿Qué consejo o recomendación tiene usted para las personas que están en iglesias que no se quieren renovar, pero mantienen estructuras por encima de todo? ¿Qué consejo tiene, Howard? Uma boa pergunta que sempre se levanta, né? Bom, duas ou três coisas. Primeiramente, há uma certa valor do fato de estabilidade, né? Quer dizer, nós às vezes temos ideia de tudo tem de mudar, né? Não, Jesus Cristo é o mesmo hoje, amanhã, né, para sempre. Quer dizer, há um equilíbrio aqui entre as coisas que mudam e têm de mudar e as coisas que não mudam e não devem mudar, né? Então, eu acho que uma maneira de evitar alguns problemas para pastores ou líderes de reconhecer e de enfatizar isso, que nós não estamos a favor de mudança simplesmente para ter mudança, nem para estabilidade simplesmente para não mudar, né? Mas a questão de prioridade, né? Quais são as coisas que devem mudar, quais são as coisas que não devem mudar. Inclusive, quando eu estava pastoreando, eu tinha esta ideia, mesmo nos cultos, nos tempos de adoração, de cultos semanalmente. Cada vez que nós nos reunimos como congregação, coisas que não mudam, as coisas que podem mudar, né?
é uma maneira de dizer que Deus é o mesmo dia a dia, ano a ano, mas ao mesmo tempo Deus sempre estava fazendo novas coisas. Esta é uma perspectiva de enfatizar estes dois lados. Segundo, nós devemos encorajar cada pessoa de se perguntar, eles estão crescendo na fé ou não, né? Será que estamos realmente crescendo na fé ou não? E o importante é que cada pessoa deve manter as disciplinas da Bíblia, de orar, de participar em comunhão, em comunidade, e de estar lendo coisas novas, né? Pensando coisas novas, crescendo e de desenvolvendo bons relacionamentos na igreja. Então, seria um tipo de desafio para cada pessoa na igreja. O irmão deseja ser, e como é que nós podemos ajudar a facilitar este crescimento. Por outro lado, quando chega a questão de mudança, então devem haver as ocasiões de falar a respeito disso, de pensar a respeito de o que é que está acontecendo na igreja. Será que há coisas que devem mudar ou não? É questão de renovar, quer dizer, a palavra renovar, renovação. Pode ser difícil porque nem todo mundo tem a mesma ideia de o que pode ser renovação, né? Pessoas vão pensar, bom, isso tem a ver com os dons do Espírito. E outros vão pensar, bom, isso tem a ver de maneira que nós nos reunimos. Ou outros vão dizer, bom, isso tem a ver da nossa teologia. Bom, devem haver oportunidades para falar a respeito de conversar a respeito disso. Né? Uma igreja viva é uma igreja que fala, né? Que habla, né? Quer dizer que mantém conversa na verdade em amor, como Paulo diz em Efésios 4. E às vezes problemas surgem na igreja e até divisões surgem na igreja porque não há oportunidades adequadas para conversar, de pensar juntos, né, de avaliar o que é que está realmente acontecendo na igreja. Então, estas são perspectivas que podem ajudar e tentar pensar numa maneira semelhante, quer dizer, falando através de uma base de entendimento, né, do que estamos entendendo a respeito da igreja. E mais uma coisa, seria isso. A Bíblia nos fala das coisas básicas, o que é a igreja, o que deve ser a igreja, que eu elaborar no meu livro, na Comunidade do Rei, que não é, em primeiro lugar, questão de renovação. Primeiro questão é a vida, a nosso relacionamento com Deus e com os... E aí entra questões, então, de como é que nós podemos nos aprofundar nas coisas básicas
nas coisas básicas da igreja. Muitas vezes a igreja entra em dificuldade e até divisões, porque algumas pessoas pegam alguma ideia como a chave da renovação e fazendo isso, às vezes negligenciando as coisas. É isso que Paulo e João e Pedro até advertem às vezes, né? Para manter em primeiro lugar as coisas mais básicas. O que Paulo fala para Timóteo, né? E evitar discussões e divisões sobre coisas secundárias ou quando este pode entrar em deixar ao lado e não dar atenção adequada às coisas mais básicas, mais principais na vida da igreja, que são realmente as coisas que eu enfatizo no livro Comunidade do Rei. Muchas gracias, Howard. Voy a compartir la siguiente pregunta, que nuevamente tiene que ver con aspectos teológicos o fundamentos teológicos. Si tenemos muchas iglesias pentecostales sin fundamento teológico, ¿cuál es la oportunidad de los protestantes? ¿Qué cosa tenemos que hacer para cambiar la situación de la iglesia? Primera pregunta. Le dije que eran fáciles, ¿verdad? Segunda pregunta. Sí, una más y tal vez puede responder a ambas preguntas. Enseñar a otros a ser discípulos de Cristo usando nuestros dones, carisma y el poder del Espíritu Santo, caris, en pos de la restauración de la creación por medio del amor. Eso está incompleto, perdón, es una definición del discipulado. Entonces, esta pregunta es si podemos entender el discipulado como enseñar a ser discípulos de Cristo usando nuestros dones y el poder del Espíritu Santo en pos de la restauración de la creación por medio del amor. Ok, bom, primeiro, qual a oportunidade dos protestantes? Bom, eu não sei exatamente o contexto da pergunta, mas eu acho que sempre, eu acho que o desafio principal da igreja sempre é de focalizar na vida de Jesus, quer dizer, no fato de Jesus, que nós temos de Deus através de Jesus Cristo, através do Novo e do Velho Testamento. E não preocupar muito com questões secundárias, mas, obviamente, temos de enfrentar perguntas quando surgem, né? Mas eu acho que é uma maneira de repetir o que eu já disse, de enfatizar as coisas mais básicas. É isso que eu estou tentando falar no livro, né? Da centralidade da igreja como corpo de Cristo, com Jesus o cabeça e nossos membros, e desenvolvendo usando todos os aspectos do nosso mente, nosso coração, nossos relacionamentos e tudo isso. Uma parte disso, certamente, é de ensinar as doutrinas, né? Doutrinas básicas na igreja e colocar o fundo das escrituras
do relacionamento que nós temos como a igreja e como corpo de Cristo. E falando nisso, alguns dos desenhos que eu tenho no livro, pelo menos para mim, ajudam nesse sentido. Agora, a segunda questão é uma pergunta, é correto? Ensinar aos discípulos de Cristo nesses dons que eles do Espírito Santo em pós da restauração da criação por meio do amor. Se eu entendo a pergunta, eu acho que não é uma questão de um ou outro, mas os dois. Agora, quanto aos dons do Espírito, Paulo em 1 Coríntios 12, especialmente, mas também em Efésios 4 e Romanos 12, que toda a graça de Deus se acha em Jesus, né? Toda a plenitude da graça de Deus nós encontramos em Jesus. É isso que Paulo menciona, especialmente em Efésios 4, né? Em Jesus Cristo habita toda a plenitude da graça e do amor de Deus. E que Jesus, então, dá distribui, né, esta graça de Deus, este amor de Deus na igreja, dando a cada graça segundo a medida como tem em Efésios 1, aliás, 4, 7. Então, a santificação, a santidade é de amar a Deus com todo o nosso coração, nosso ser, e o nosso vizinho como nós mesmos. E a de dons é uma maneira de falar das várias maneiras em que a igreja mostra e demonstra, né, esta graça a Deus no mundo através de diversidade de dons. Eu acho que numa igreja viva haverá pessoas que têm dons mais para a vida interna da igreja, outros que vão ter dons mais para a vida. E Deus pode levantar algumas pessoas, especialmente com dons, para cuidar da criação, para cuidar da terra. Agora, esta é uma mordomia que cabe a todos os crentes, né? Todos nós devemos nos preocupar com questões de cuidar da terra, né? De questões de não deixar lá que devem ser reciclados, por exemplo, isso. Mas algumas pessoas vão ter dons, especialmente naquela área, para ajudar o resto da igreja também de ter mais sensibilidade a respeito disso. Uma igreja viva é uma igreja de diversidade de dons em que todos nós crescem e crescem a nossa maturidade através daquilo que nós aprendemos através de outros, né? Então, a igreja é uma comunidade de pessoas ensinando e aprendendo uns aos outros, né? Todos aqueles trechos no Novo Testamento que falam de uns aos outros. Na igreja. Então, quando entra a questão de dons do Espírito, é uma questão de diversidade em que vai haver uma variedade de tipos de ministério que vão variar de lugar em lugar, de congregação em congregação, mas cabe aos líderes, pastores especialmente, de ajudar são as maneiras que a igreja pode realmente manifestar
o amor de Deus na sociedade, no mundo, nas vidas diárias da igreja e através especificamente de variedade de dons que o Espírito Santo concede. De cierta manera, la pregunta del discipulado que se hacía ya ha sido respondida, ¿no? ¿Tiene algo más para decir sobre la importancia de entender correctamente la relación entre caris y carismata? Sim. Simplesmente a palavra que quer dizer graça, né? Caris é graça, carisma literalmente quer dizer dom de graça, né? O fundamento, o fato mais básico é que nossa salvação vem através da graça de Deus, né? Algum no início da classe citou Efésios 2:10, né? E eu acho que Efésios 2:9 e 10 são muito importantes aqui, que salvação é pela graça, né? Mas Deus nos concede, deixa-me ver a maneira que está aqui na minha Efésios 2:10 diz, eu vou ler, que somos salvos não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E eu vejo esses dois versículos juntos, né, vão juntos. Nós somos a obra de Deus. Pela graça nós somos salvos. Esta é a obra de Deus. E Deus nos dá esta graça de salvação para que nós possamos, então, continuar no mundo a obra que Jesus começou, né? Então, salvação pela graça é a primeira metade da história. O resto da história é recebendo de graça, Deus nos dá caminho de boas obras, segundo a diversidade de dons, segundo a diversidade de oportunidades que nós temos, segundo a realidade dos relacionamentos que nós temos, para fazermos boas obras, e especificamente as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esta palavra antes, né, quer dizer que quando vamos a conhecer Jesus Cristo como Salvador, Ele tem plano para nós, né? Ele tem plano para nós, para a igreja, porque Deus quer que as obras do reino de Deus sejam feitas na terra, né? E então não é simplesmente fazer quaisquer boas obras que nós podemos pensar são boas, né? Mas o que é que Deus quer que nós fazemos realmente hoje em dia, em nosso contexto, para não simplesmente para o crescimento da igreja, mas para a manifestação do reino de Deus, como sinais do reino de Deus, de justiça, de misericórdia, de verdade, né, do amor de Deus. Isso depende em desenvolvendo uma comunidade de amor. Então, caris e carisma, que simplesmente quer dizer, sendo salvos pela graça, Deus nos dá graça para ministrar através da diversidade
carismática. Então, são duas partes da mesma realidade, acho, nesse sentido. Gracias, don Howard. Tenemos solamente 10 minutos. Propongo que nos quedemos 5 minutos más, pasado el tiempo, para terminar de tratar las preguntas que se han planteado hasta ahora. Entonces voy a compartir nuevamente las 3 preguntas que tienen que ver con la presencia de la iglesia en la sociedad. Entonces, aquí están las preguntas. Usted escribió sobre la misión de la iglesia de ser iglesia y de esa forma cambiar a la sociedad. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ser iglesia que proclama y discipula y también participar activamente en la sociedad? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el futuro que usted cree que le espera con la administración de Bolsonaro? ¿Y qué podemos esperar de la relación entre la iglesia y el gobierno? Y la tercera pregunta, entiendo que nuestra mayordomía sobre la creación hace parte del discipulado carismático. Sin embargo, temas, por ejemplo, de salud, ambientales, etcétera, y cómo cuidarlos, suelen ser tratados como temas seculares. ¿Debería la iglesia hablar de estos temas y enseñarlos como parte de la visión integral de la persona y la comunidad? Entonces, adelante, Howard. Tenemos 15 minutos para resolver estas preguntas. Eu acho que há uma pergunta básica que fica de todos esses pontos, que realmente é a questão de o que é a igreja, em primeiro lugar, principalmente o que é a realidade e a missão principal, né, da igreja. Eu acho que é de ser de Cristo. E quer dizer, e continuar no mundo daquilo que Jesus Cristo começou. Este começa com comunidade. Comunidade, eu acho que são 3 funções básicas na vida da igreja. Eu falo a respeito disso mais em alguns dos outros dos meus livros, mas 3 funções principais são adoração, comunidade e testemunho. Adoração, comunidade e testemunho. A igreja deve priorizar, desculpe, prioritar esses 3, quer dizer, adoração, comunidade e testemunho. E todos isso para que Deus seja glorificado. Agora, eu acho que é verdade hoje, e tem sido verdade através da história, que a igreja tem tido o impacto maior na sociedade, inclusive na mudança da sociedade, através de com essas características. Quer dizer, o mundo muda principalmente através da criação de sociedade de amor, de sociedade de verdade. E então começa isso. E quanto na situação atual no Brasil, que tem algumas semelhantes aqui nos Estados Unidos, eu acho que Deus pode levantar pessoas para dar liderança fiel a Jesus na parte da política do governo, mas o maior impacto da igreja vai ser por exemplo, exemplo mostrando no mundo das prioridades. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós temos muitas
vem da administração, que são contrário aos valores do Evangelho. A igreja vai ter o impacto maior através de mostrar as prioridades do Evangelho de Jesus Cristo, do amor para outras pessoas, especialmente para os pobres e os imigrantes, né, refugiados refugiados, desculpe, minha mente está cansada. E através de verdade, manter a verdade, não de mentira, né? Então, eu acho que o impacto social, cultural principal da igreja é, por exemplo, para mostrar realmente a verdade do Evangelho. Não existe tempo para responder em detalhe essas perguntas, mas por baixo de todas as perguntas, a mesma coisa é de ser realmente corpo de Cristo, a comunidade do Rei, existindo não para si mesmo, mas para Deus e para os valores do reino de Deus que nós temos revelado nas Escrituras. Perdón, estaba en mute. Entonces, finalmente quería, bueno, volvamos a las preguntas. La mayordomía sobre la creación hace parte del discipulado carismático, pero este tema es tratado como algo secular en algunas iglesias. Sim, bom, eu tenho meu livro, La Salvação de Toda a Criação, que foi por Kairos, né? Responde esta pergunta, mas a resposta básica é simplesmente isso, que de ler o que a própria Bíblia diz. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, capítulo 9 de Gênesis, que fala da aliança que Deus tem com toda a terra, e Romanos 8, e muitos outros trechos, que é um erro, é uma mentira de pensar que questões a respeito de criação do meio ambiente são questões seculares, não são só questões bíblicas. E o fato que a igreja tem negligenciado não é uma razão de continuar fazendo isso, mas ao invés disso, nós temos uma parte, eu acho que isso é muito importante, nós temos, especialmente em dia, uma parte importante do nosso discipulado de entender e de ensinar e de praticar aquilo que a Bíblia diz a respeito da mordomia do meio ambiente, faz parte do nosso discipulado. Nós temos uma mordomia de graça, 1 Pedro 4, 10, e nós temos uma mordomia sobre toda a criação. É a mordomia de graça e a mordomia da criação. E os dois vão juntos. E uma igreja sadia, uma igreja de vida, de poder do Espírito Santo conjunta, mordomia fiel à graça de Deus e uma mordomia à criação que Deus nos dá, e os dois vão juntos e cada um ajuda a outra. Então, esta é uma perspectiva bíblica que realmente a igreja tem
de parte e a igreja evangélica especialmente, e temos de incluir e enfatizar isso como uma parte essencial, integral do nosso discipulado. Muchas gracias, don Howard, y gracias a toda la comunidad que se hizo presente. Hemos aprendido bastante tanto de su libro como de usted en esta conversación. El libro La Comunidad del Rey, A Comunidade do Rei, está disponible tanto en portugués como en castellano. En español está publicado por Editorial Kairos y en portugués por Editorial Ultimato. Vamos a compartir esa información en la plataforma del curso, pero les animo a todos a estudiar este libro, La Comunidad del Rey, porque es muy, muy útil para la formación de una nueva eclesiología. El material de SETI hace uso de este libro de una manera muy, muy, muy completa. Entonces, también les vamos a pasar información sobre el material de SETI. Don Howard nos hablaba de la importancia de tres aspectos en la vida de la iglesia: la adoración, la comunidad y el testimonio. Y viendo estos tres aspectos es importante entender que en estos tres aspectos está activo el espíritu. Es por el espíritu que adoramos, es el espíritu que nos hace comunidad, y es el espíritu que nos mueve a dar testimonio como comunidad. Entonces, en la próxima, en la unidad que vamos a abrir mañana, vamos a reflexionar sobre esta llenura del espíritu que se debe vivir, se debe practicar en las relaciones interpersonales, y en el testimonio que damos. Cómo es la iglesia una comunidad distinta a los patrones del mundo. Cómo esa comunidad en sí da testimonio de una realidad distinta. Entonces vamos a hacer una comparación entre la teología de Pablo en Efesios y los postulados éticos de Aristóteles sobre precisamente las relaciones entre hombre y mujer, esclavos y amos, y padres e hijos, para entender un poco más lo radical, lo hermoso del mensaje de la carta de Efesios. Nuevamente, Howard, muito obrigado pela sua presencia con nosotros. Y a todos, Obrigado. a todas, gracias. Gracias. Entonces, nos vemos en la plataforma. Gracias a todos. Gracias. Okay. Deus abençoe.